Amém. Abram suas Bíblias em João 3, versículo 16, por favor. Todo mundo achou? Todo mundo conhece? Amém? Acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, fala assim, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pode sentar. Irmãos, esse versículo me fala uma coisa: quem ama, dá. Quem ama, dá. Quem ama, não retém. E o homem precisava de Jesus. E Deus deu aquilo que o homem precisava: Jesus. Tudo o que você e eu precisamos, irmãos, está em Cristo. Nada do que nós precisamos, nós devemos buscar fora dele. Mas tudo o que nós precisamos, nós devemos buscar nele. Amém? Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus, que não poupou Jesus por nossa causa, como é que Ele pode não dar juntamente com Jesus para a igreja todas as coisas? Deus amou e deu Jesus. Aqui fala que junto com Jesus Ele nos deu todas as coisas. Fala assim: junto com Jesus eu recebi todas as coisas. Agora 2 Pedro capítulo 1 versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Agora, quando fala deu, está no presente, no passado ou no futuro? Vou perguntar de novo. Deu, está no presente, no passado ou no futuro? Passado. Então, Deus já deu. Deus não vai dar. Amém? Fala, Deus já deu. Deus não vai dar. Deus deu. Está na palavra, nós cremos nisso. A pergunta que eu quero fazer para você: e você recebeu? Você tem recebido? Já, eu não estou falando pela fé, estou falando se você já recebeu materialmente aquilo que você está crendo, aquilo que Deus já te deu. Muitas coisas que a gente quer, que ainda nós não recebemos, ainda não se materializou. Pela fé nós já recebemos, porque nós cremos nesses versículos, nós cremos na palavra de Deus, mas essas coisas ainda não chegaram até nós. Tem ou não tem? Tem. Tem gente aqui que quer dinheiro, tem gente aqui que quer um carro, tem gente que quer uma casa, quer um marido, quer uma esposa, quer filhos, quer um bom emprego, quer uma profissão. Todo mundo aqui quer algo de Deus, e a palavra fala que Ele já deu isso para nós. Agora a pergunta é: por que nós ainda não recebemos? Será que o problema está no remetente ou no destinatário? Deus deu, o problema está em Deus? Eu estou achando que tem gente com dúvida aqui. Deus deu, o problema está em Deus? Então o problema está em quem? Em nós. Quando você compra algo pela internet, aqui tem um prazo para chegar, né? 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, tem um prazo. E você também tem que fazer algo para poder receber aquilo. Tem algo que você precisa fazer para receber aquilo. O quê? Está esperando no endereço que você colocou lá. Se você não tiver naquele endereço, não tiver ninguém lá, você vai receber? O correio vai chegar 3 vezes lá na sua casa, não vai ter ninguém, e o produto vai ser estornado. Vai voltar para o remetente. E a culpa foi do remetente? Eu aposto que tem gente aqui que já brigou com os remetentes porque não estava no lugar, vieram, bateram, chamaram 3 vezes, não recebeu, ligou para a empresa reclamando: olha, até hoje eu não recebi o produto que você mandou, já tem tantos dias que eu comprei. Aí ele olha lá no controle e fala: não, já chegou na sua casa 3 vezes, você é que não estava aí para receber. Aí você vai falar o quê? Você tinha que estar lá, mas você não estava. Você sabia que nas nossas vidas, no mundo espiritual, também tem algumas coisas que nós devemos fazer para poder receber de Deus?
O fato de Deus ter dado não quer dizer que você recebeu. Viu? O fato dele ter dado, isso é um fato, isso é uma verdade, não quer dizer que você recebeu. Se você não estiver no lugar certo, você não irá receber. Se você não obedecer aquilo que a palavra fala para você poder receber, você não irá receber. Então não é problema do remetente. O problema está em nós. E a gente fica pedindo, clamando, por anos e anos, e a gente não recebe, e a gente acaba, muitas pessoas desviam, muitas pessoas saem da presença de Deus, muitas pessoas saem da igreja porque não recebeu o que eles queriam. Tem casos assim ou não tem? Tem. Muitos casos assim dentro da igreja. Pessoas que queriam algo, não recebeu, se frustrou, achou que a culpa era do remetente e saiu da igreja. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer, irmãos, para receber de Deus. Se eu pegar um copo cheio de água, colocar uma seringa dentro do copo, essa seringa, ela por si só vai encher de água? Não vai. Ela vai estar mergulhada no copo, mas ela não vai conter o líquido do copo. Ela não vai conter a água que está no copo. Ela não vai receber dentro dela a água que está naquele copo. Por quê? Porque ela está cheia de si própria. Tem algo dentro dela que está impedindo a água de entrar. Jesus falou o seguinte: quem quiser vir após mim, primeira coisa, a si mesmo se negue. O que é negar a si mesmo, irmãos? É abandonar tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Abandonar todos os meus títulos, abandonar a minha sabedoria humana, todo o meu conhecimento humano, e buscar aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós. Ah, pastor, mas a sabedoria humana, o conhecimento humano, foi Deus quem nos deu. Não, Deus nos deu a mente. O que vai para dentro da sua mente é responsabilidade sua. Paulo fala assim que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. E a Bíblia fala: buscai a sabedoria que vem do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Então, para aquela seringa encher de água, ela precisa se esvaziar de si mesmo. Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou ser Deus. Antes se fez homem, se humilhou e veio habitar na terra. Quando fala que Jesus ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou de coisas ruins? Não. Em Jesus não tinha nada ruim. Ele se esvaziou das coisas boas. Ele se esvaziou de tudo aquilo que ele era, Deus. A Bíblia fala que ele não usurpou ser Deus. Sabia que dentro de nós tem coisas boas que precisam ser retiradas, que precisam ser deixadas. Nós que somos igreja precisamos ter uma vida completamente diferente da vida das pessoas naturais. O nosso modo de pensar tem que ser diferente. Por isso que Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo para poder pensar as coisas do alto. Não quer dizer que você tem e você vai pensar. Se você não buscar as coisas do alto, você não vai pensar as coisas do alto. Se você não procurar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, você não vai receber o que Deus tem para você. Porque você vai estar procurando e buscar da sua maneira, com a sua força, com o seu intelecto, com a sua sabedoria. E da sua maneira, meu irmão, você não vai receber. Então é preciso que nós nos esvaziemos de nós mesmos, que nós nos humilhemos, que nós declaremos para Deus: Senhor, faça na minha vida, faça através de mim, que não seja eu, que não seja a minha força, que não seja o meu braço, mas que seja o Senhor através da minha vida. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Para você se encher do Espírito, você precisa ser como essa seringa, se esvaziar, senão você não vai se encher do Espírito. A Bíblia não fala, fica mergulhado no Espírito. Não é isso que ela fala enchei-vos do Espírito. Você pode estar mergulhado, é importante. O que é estar mergulhado? É estar na presença de Deus, é estar na igreja, é estar buscando. Mas só isso não basta se você não se humilhar, se você não se esvaziar. Então, além de você estar mergulhado, você precisa também se encher. Nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos nos encher da providência divina, daquilo que o Senhor nos deu. Em 1 Timóteo, fala assim, que aqueles que buscam riquezas, caem em tentação.
Por que as pessoas estão buscando riqueza dentro da igreja? Porque elas não creem que são supridas por Deus. Porque elas não creem que Deus já deu para elas tudo aquilo que elas precisam. Aí fica correndo com a sua força atrás de riquezas nesse mundo e caindo em tentação, como Paulo fala para Timóteo. Você não precisa correr atrás de riquezas. Elas vão correr atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Elas vão correr atrás de você. Então, irmãos, para você receber de Deus, esvazie-se de si mesmo. Coloca lá em Tiago, pastor Leandro, no capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então ele está mostrando ali que para você receber alguma coisa de Deus, você precisa pedir. E pedir com fé. Ele fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas ele fala, mas peça com fé. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós temos pedido as coisas para Deus, mas nós não temos tido fé para esperar. A gente pede as coisas para Deus, mas a gente logo toma a frente da situação e quer resolver as coisas nós mesmos. A gente não consegue esperar que as coisas se cumpram, vindas de Deus, porque a nossa ansiedade está muito grande, porque a nossa preocupação é grande demais, e a gente acaba impedindo Deus de nos dar aquilo que é promessa. Ele fala que se você duvidar, irmão, você não pense que você vai receber do Senhor alguma coisa. Volta um versículo, pastor Leandro. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, esvazie-se de você mesmo. Peça, mas com fé, e não duvide no seu coração. Marcos capítulo 11, versículo 22. Talvez você e eu estejamos esperando algo há muitos anos, e a gente não tem recebido, porque nós não temos cumprido isso que a palavra nos ensina. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, qualquer que disser a este monte, irmão, está falando de problema. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Em outra versão fala assim, tudo que você pedir orando, crede que recebestes, e tê-lo eis. Ou seja, creia que você já recebeu, creia que já é seu. Então, se você está esperando alguma coisa de Deus, irmão, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, creia que você já recebeu. Não creia que você vai receber, porque Deus não vai dar, Deus já deu. Amém? Deus já te deu o que você precisa. Então, creia que você já recebeu, e isso vai acontecer na sua vida, mas não duvide no seu coração. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que ia comprar um carro, e a fé dela era tão grande, que antes mesmo dela ter o dinheiro para comprar o carro, ela construiu a garagem. Você está construindo essa garagem para quê? Não, para o meu carro. Ah, mas você não tem carro? Não, mas eu tenho. É porque ainda não chegou. Você não está vendo com os teus olhos, mas eu já tenho. Irmão, a situação que você quer que aconteça na sua vida, creia. Você quer a salvação do seu filho? Comece a crer que ele já está salvo. Você quer a salvação da sua filha? Comece a crer que ela já está salva. Você quer a salvação do seu marido? Comece a crer que ele já está salvo. Você quer a salvação da sua esposa? Comece a crer que ela já está salva. Você quer um bom emprego? Comece a crer nesse bom emprego. Comece a se comportar de acordo com a sua fé. A Bíblia fala assim, o espírito da fé é esse, crie, por isso falei. Aquilo que você crê, irmão, você precisa falar. Paulo fala, nós os que cremos, por isso também falamos. Não adianta você crer, irmão, ficar com a boca fechada, com vergonha de falar aquilo que é a promessa de Deus na sua vida. Não vou falar, porque se eu falar pode não acontecer, aí se não acontecer eu vou passar vergonha. Dúvida, semelhante à onda do mar, pessoa que está em dois pensamentos, crê que tem, mas crê que também não tem.
Crê que vai receber, mas tem dúvida se vai receber. Não pense tal homem que irá receber do Senhor alguma coisa. Irmãos, Abacuque 2,4 fala: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz: o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz: o justo viverá pela fé. Amém? Pastor, mas eu não sou justo, eu faço tantas coisas erradas. Irmão, você nunca vai conseguir ser justo por sua própria justiça. Você é justo pela fé em Cristo Jesus. Ele é quem te justificou. Ele é quem te justificou. Quando você crê nele, ele te justifica. E a partir daí você tem que viver uma vida não de acordo com o que você vê, não de acordo com o que você sente no corpo, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a fé. Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém a maior delas é o amor. Então você precisa de fé para crer. O seu estilo de vida hoje, irmãos, é esse: fé, esperança e amor. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Fé para crer nas promessas de Deus. Esperança para esperar ela se concretizar. Porque esperança fala de esperar. E amor para repartir com o próximo aquilo que você receber. Irmãos, quem é que mais recebe de Deus? Aquele que mais doa. Nós lemos lá em 2 Pedro 1, versículo 3: visto com o seu divino poder nos tem dado todas as coisas concernentes à vida e à piedade. A vida, a sua vida, aquilo que você precisa. Piedade, o que o próximo precisa. Ele te dá tudo o que você precisa e ele quer que você ainda ajude o seu próximo. Piedade fala de misericórdia, de sentir a dor do outro no seu coração, de amar o outro como Jesus te amou. Só que nós, igreja, nós temos muito medo de faltar as coisas para nós. E a gente acaba retendo as coisas, acaba retendo o dinheiro. Só que a Bíblia ensina, irmãos, que dê e dá-se-vos-á. O nosso estilo de vida não é ficar recebendo, recebendo, recebendo. O nosso estilo de vida é ficar dando, dando, dando. Distribuir. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, fala assim que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasses ricos. E mais na frente ele fala assim que você tem que dar para o outro, para que não falte ao outro. E o outro tem que dar para você também, para não faltar a você, para que haja igualdade. Tem que haver igualdade, irmão, na igreja. Irmãos, e quantas desigualdades nós temos visto nas igrejas? Igrejas, irmãos, glorifica a Deus por essa igreja. O pastor Gilmar é um homem de um coração muito humilde, muito misericordioso. Mas tem igrejas, irmãos, que se alguém precisar de uma cesta básica, eles não dão. Se alguém precisar comprar um óculos, pagar uma conta de luz, uma conta de água, eles não dão. Quantas pessoas vieram de outra igreja procurar o pastor Gilmar para ajudá-los? Certa vez veio um rapaz aqui querendo uma passagem para a cidade dele de volta, lá no Maranhão, se não me engano. Que ele foi na igreja e o pastor falou: não, procura o pastor Gilmar, ele vai te ajudar. Quantos querem ter um coração assim? Eu quero. Eu não quero viver essa vida, irmão, acumulando coisas para mim. Eu quero que as riquezas minhas estejam no céu. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói e nem ladrões roubam. Onde é que está, irmãos, o nosso amor? Eu sei que nós temos falado muito de fé nessa igreja, mas nós também precisamos falar de amor. E eu sei que essa igreja aqui é uma igreja de um coração diferenciado, porque a igreja é a cara do pastor, amém? A igreja é a cara do seu pastor. Então nós temos aprendido isso com o pastor Gilmar. Quantas vezes ele tem nos ensinado? Se você vai dar um arroz para alguém, não dê um arrozinho de terceira. Ele não fala isso? Dê um arroz cristal. Tira aquilo que é bom seu e dá para o outro. Não tira aquilo que é resto, não. Ele fala ou não fala? É isso que nós precisamos viver, igreja. Talvez o seu guarda-roupa está cheio de roupa lá que você nem usa mais. E tantas pessoas precisando. Talvez a sua sapateira está atolada de sapatos que você nem olha para eles mais. E tantas pessoas necessitando de um sapato. Nós precisamos aprender a receber de Deus para poder dar. Só que enquanto a gente não aprender a receber, irmãos, como é que a gente vai dar? Aprenda a receber do Senhor.
para você ajudar o seu próximo, para você ajudar quem precisa. Ah, mas aquele cara no semáforo, irmãos, dê para ele. Não é por causa dele, é por causa do seu coração. O seu dar, ele vai comprar pinga, ele vai fazer isso. Irmãos, é por causa do seu coração. Esses dias Deus tocou no meu coração para dar um dinheiro para 2 mendigos que tem lá perto onde eu trabalho. E toda vez que eu via eles, eu estava sem dinheiro. Eu falei, Deus, mas como é que faz? O Senhor falou para eu dar, mas toda vez que eu vou dar para eles, não tem dinheiro. Aí um dia eu estava com dinheiro na carteira, eu ia saindo e eu vi os 2. Parei, fui lá, entreguei o dinheiro e preguei para eles. Sabe, a gente precisa ter um coração assim. A gente precisa amar. Pastor, eu tenho tão pouco para dar. Comece a dar o pouco que você tem, que Deus vai multiplicar a sua sementeira. Pastor, não tenho nada. Mentira, você tem alguma coisa. Nem que seja uma oração, você tem. Amém? Que Deus possa abençoar cada dia mais as nossas vidas. Amém.